do Senhor, queridos. Amém. Eu desejo sorte de bênçãos para os nossos ouvintes, para os que estão nas redes sociais, para o nosso pastor, e que Deus nos abençoe e fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos fazer um passeio hoje na Bíblia sobre o tema autoridade da Bíblia. Nós estamos vivendo dias difíceis e as pessoas estão sem temer, sem respeitar as autoridades. Nós estamos vendo as prisões cheias de pessoas que não respeitam a autoridade. Nós estamos vendo filhos que não respeitam a autoridade dos seus pais. E há muita gente também que não respeita a Bíblia. E não é pouca gente, não é? Se a gente teve acesso hoje às redes sociais, a gente viu um exemplo desse, de filhos que não estão respeitando pais, não é? Eu não gostaria de citar aqui, porque realmente é muito forte, mas eu acho interessante que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus repetem: é o fim do mundo. Isto é o fim do mundo. E nós? Como é que nós estamos? Nós que conhecemos a palavra de Deus. Naturalmente que Deus preparou um mundo lindo para a gente desfrutar. Quem não gosta de uma praia? Quer dizer, alguém não gosta, né? Tem pessoas que não gostam, mas são poucas, não é? E toda essa beleza do mundo, você chegar, ver a lua cheia, aquele ventinho gostoso, tudo isso é maravilhoso. Mas nós, às vezes, não estamos percebendo que o que Deus tem para nós, além disso aqui, é muito melhor. Aí a gente pensa: poxa, eu ainda não casei, eu ainda não tive filho, mas eu ainda quero ver meu neto. Mas o que Deus preparou para a gente está muito além de tudo isso. E a gente não está se dando conta. Conta uma história que um capitão, ele estava comandando um navio, e aí ele vê um farol, né? Vê uma luz, e aí ele imagina que é um navio e ele diz: olhe, vá para o lado norte, porque eu estou passando aqui. Aí quem está lá avisa, sinaliza: vá você para o sul. Ele: mas eu sou um capitão, então vá você para o norte. Aí o outro diz: sim, eu sou um sargento, mas vá para o outro lugar. Então ele, se valendo dessa autoridade, ele resolve afrontar. E aí o que acontece? O que está lá diz: eu sou o farol. O que significa isso? Estava dando um aviso a ele, para ele ser prudente e ele não se acabar nas pedras. Era o farol. Então, muitas vezes, nós tomamos decisões precipitadas. E nunca é bom que se tome decisão precipitada. A gente pode parar, orar, pensar, conversar com Deus, para a gente procurar fazer sempre o melhor. Não é isso? Então, a Bíblia é o nosso livro
que nos dá essa direção. Nos dá essa direção. E a autoridade da Bíblia, ela nos mostra que a palavra de Deus, ela é inspirada e inerrante. Ela existe e é real. Ninguém pode dizer que o que está nas Escrituras não é verdadeiro. Nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui. A Bíblia é infalível. Todas as promessas que estavam ali no Antigo Testamento, elas se cumpriram. E a gente sabe que o que falta se cumprir é o Apocalipse. São os dias difíceis que nós temos que estar vigiando. Não é isso? Então, a gente não tem dúvida que a Bíblia, de fato, ela tem autoridade. Porque ela não falha. Não falha. Nós podemos passear agora pela Bíblia. Eu não vou pedir a vocês que abram a Bíblia, porque são muitos versículos. Mas a gente pode acompanhar e ver tudo isso que a gente está falando. Bom, em Atos 10, 36, nos diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. É impossível vir alguma coisa que não seja verdadeira da parte de Deus. O evangelho é real. O evangelho é a palavra de Deus deixada para nós. Glória a Deus. Em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: a palavra de Deus é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Nenhuma palavra veio pela vontade do homem, mas homens santos, inspirados por Deus, foi que nos trouxeram essa palavra. Então, mais uma prova de que a Bíblia tem autoridade e não erra, não falha, que nós podemos acreditar. Em João 17, 17 diz assim: a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A gente vai, a cada versículo, confirmando que esta é a palavra que vem de Deus e que a Bíblia tem autoridade. João 8,32 diz que a palavra de Deus é a verdade que nos liberta, que pode nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem outra maneira. As pessoas criam caminhos. Há quem diga que todos os caminhos levam a Roma. Então, que todos os caminhos levam a Deus, mas não existe. Qualquer coisa que esteja fora do sacrifício de Jesus, anulou, não nos liberta, não nos leva para lugar nenhum. Qual é o sentido de Jesus morrer? Olhar para nós, miseráveis pecadores, porque só Ele tinha a libertação para a gente. Só Ele, o único sem pecado e que se fez pecado por nós. Glória a Deus, não é?
João 17, 7 e 8 diz: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creio que tu me enviaste. É maravilhoso, é lindo a gente poder entender que verdadeiramente Jesus veio de Deus, que é um com o Pai, não é? E chega até nós nesse privilégio. Tinha ali alguma coisa que escrita assim: eu não entendia Jesus deixar 99 ovelhas e buscar uma até que ele me achou. Que maravilha! Que maravilha! Não é só vir por vir, mas Jesus veio por mim, por você, por Edna, por Ayanara, por Carol, veio por cada um individual. Ah, meu Pai, mas eu vou descer, mas eu não sei porque a Bíblia diz que larga é a porta que leva à perdição, não é? E muitos entram por ela. Então, será que Jesus contou quantos iriam aceitar o sacrifício dele para poderem vir morrer? Não. Se fosse um, ele viria. Se ele deixa 99 do aprisco e vem buscar uma, vocês já pensaram que privilégio que nós temos? E o privilégio maior de poder ver tudo isso na Bíblia, a palavra de Deus deixada para nós. Não é um livro qualquer que se escreve conto de carochinha, que se escreve uma coisa que aconteceu e outra que não aconteceu, mas não. Está escrito e se cumpre. Deus falava aos homens santos, hoje Ele nos fala através de quem? De Jesus. Está lá em Hebreus, tendo, né, Deus falado de muitas maneiras, muitas vezes pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. É muito privilégio. Eu já disse a vocês, às vezes quando eu me ajoelho para orar, eu digo: Senhor, obrigada que o Senhor deixou a sua palavra para mim. Aí eu me sinto um pouco egoísta. Aí eu digo: para nós, não é? Mas o Senhor deixou para mim. Porque eu tenho a palavra de Deus, é alguma coisa extraordinária, com essa autoridade que a Bíblia tem. Bom, uma outra coisa que nós podemos ver na autoridade da Bíblia é que ela está completa, unificada e indestrutível. A Bíblia está fechada. Não vai chegar ninguém para acrescentar mais alguma coisa. Ah, porque fulano teve uma visão e Deus falou isso. Não tem autoridade bíblica. Não vão aparecer livros, não vão aparecer pergaminhos, nada mais para ser inserido na Bíblia. A Bíblia é um livro, é uma enciclopédia, a gente poderia dizer, porque ela é composta de quantos livros? 66 livros. Levou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, em 3 línguas diferentes e por homens diferentes. Mas o que existe na Bíblia é uma harmonia. Nada destoa de uma verdade para a outra. Pelo contrário, ela vai se cumprindo. Ela vai se cumprindo. Então, nós temos mais essa convicção da autoridade da Bíblia. Ela está pronta.
Observem que muita gente fala muita coisa. Ah, mas a Bíblia tiraram alguma coisa. A Bíblia acrescentaram alguma coisa. Ah, isso aqui está bom, mas isso aqui não cabe mais. Não existe. A autoridade da Bíblia, ela é a autoridade da Bíblia. É perfeita. É inerrante, como falamos. Então, o que vierem trazer para a gente que não seja da Bíblia, não tem valor, não tem autoridade. Então a Bíblia está completa. A Bíblia permanecerá para sempre. Aqui diz: pois vós fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Permanente. Uma vez só o sacrifício de Cristo. Cristo não precisou morrer várias vezes para nos salvar. E ele é incorruptível, porque ele é Deus, ele não tem pecado. Então, estamos diante de uma verdadeira autoridade bíblica. Toda a carne é como a erva, e a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Eternamente. Amém. Amém. Olha, já vimos alguém dizer assim: ah, mas a vida eterna deve ser alguma coisa muito chata, porque uma coisa que não vai acabar. Mas são pessoas que têm uma visão muito limitada do que é a vida, não é? E pessoas que às vezes também acreditam que vão morrer, vão voltar, vão morrer, vão voltar, e vai ficar nesse círculo achando que isso é mais interessante do que você ter a eternidade com Deus. Então, estamos nós aí. Bom, a Bíblia também ela é autoridade porque ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é? Ela é poderosa. Hebreus 4, 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nós podemos ver, quando falamos de faca, de espada de 2 gumes, é porque, além dela fazer um efeito dentro de nós, ela faz um efeito ao nosso redor. Se você está perto de mim, você vê que Deus habita em mim. Se você não vê isso, é porque realmente eu não estou me apropriando da autoridade da Bíblia. Eu não estou levando a sério, eu não estou lendo, eu não estou vivendo. Então, a gente já sabe que a palavra de Deus, ela precisa ser vivida. Devemos ser perseverantes, que a palavra do Senhor nos leva a isso. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Gente, é apaixonante, porque a gente vê tudo isso e a gente vê que tem seitas, religiões, pessoas que tentam acrescentar, tirar coisa à palavra, mas não funciona.
Não funciona. A gente vai examinar as Escrituras e a gente vai ver que tudo que foi escrito se cumpre. E tem coisas. Por que eu preciso botar um copo com água para orar e beber essa água para ficar curada? Será que tem isso na Bíblia? Alguém já encontrou isso lendo a Bíblia? Que a gente precisa de uma rosa, a gente precisa de um lençol. Aí quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei de Alenara. Aí eu disse, e a Alenara foi ver Mauro, será que ela levou um lençol para passar em Mauro? É necessário, irmão? Não é necessário. A nossa igreja está aí, glória a Deus, em oração por Mauro, na mão de Deus, não é? O que pedir ao Pai, pedir em meu nome. É isso que a gente tem que fazer. E aí, se for a vontade do Senhor, vai ser curado, não é? Nós sabemos que houve um tempo que se usava o óleo, não é? Mas tudo isso já foi cumprido, já passou, não é? Bom, a palavra de Deus é edificante e ela dá herança. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Eita glória! E lá vamos nós, caminhando, buscando essa santificação e nos edificando, não é? Nos edificando. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A Bíblia diz que nós temos que perseverar até quando? É um ano? É 2? É 3? Nós temos que perseverar até o fim e buscarmos a santificação, sem a qual não veremos a Deus. E essa santificação é que vai nos fazer estar com Deus um dia na glória. Amém? Amém. Purificação para a alma. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Sem amor, nós não podemos falar em Deus. Como alguém pode dizer que ama o seu irmão, como alguém pode dizer que ama a Deus quem não vê e não ama o seu irmão? Não tem isso. Nós temos afinidades às vezes maior com um, com o outro, mas o amor é escolha. É escolha. Então eu escolho amar. Eu escolho ver qualidades em você. Então, não posso fingir amor. O amor tem que ser verdadeiro, porque eu tenho que fazer essa caminhada de santificação. No quarto parágrafo, quesito sobre a autoridade da Bíblia, aqui diz que Cristo tem toda a autoridade e nos forneceu instruções. Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eita maravilha! É esse Deus que nós servimos. É o que tem toda a autoridade. É o que obedeceu ao Pai. É o que nos salvou.
e é o que cuida da gente todo dia, que não nos deixou órfãos, mas Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para morar dentro de nós. Às vezes eu fico assim, eu disse, mas como é que pode? O Espírito Santo de Deus habita em mim? Quem sou eu para o Espírito Santo de Deus habitar em mim? E eu penso, se a gente pensar de fato, né, o que é ter o Espírito Santo dentro de nós, com certeza nós vamos ser melhores a cada dia. Nós vamos procurar santificar o nosso corpo a cada dia, porque o Espírito Santo está aqui, meu Deus, é tremendo, é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Hoje Cristo fala por meio da Bíblia. A gente já viu que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Jesus estava desde sempre. O Espírito Santo de Deus estava desde sempre. Deus estava desde sempre. E continua até aqui e vai continuar eternamente. Que maravilha poder nos debruçar na palavra e saber que estamos falando com Deus. Não existe monólogo quando a gente está falando com Deus. A gente sempre está preenchida pela presença de Deus, pelo abraço de Deus, pela certeza de que Ele está dialogando com a gente. Eu creio que todos se sentem assim. A gente não fala só. A gente fala com Deus e Deus fala com a gente. O caminho da salvação só é encontrado em Deus. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. E isso é muito bom, a gente ter Deus nos conduzindo. Quando eu leio o Salmo 139, não é que ele fala que antes que a palavra chegue à minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Eu fico maravilhada. Que Deus tremendo. E Ele me dirige. E é por isso que a cada dia eu quero estar mais dependente dEle, porque vale a pena. Vale a pena depender de Deus. Eu tenho uma mania de deixar sumir as coisas. Aí eu digo, ô Senhor, e se tiver aqui, o Senhor me mostra. Tenha paciência comigo, o Senhor me mostra. Gente, é maravilhoso. Daqui a pouco eu encontro. Daqui a pouco eu encontro o que eu estou procurando. Aí eu digo, Senhor, eu devo ir, eu devo fazer isso. Me ajude. E aí lá vai a gente, né, sendo conduzida por Deus para o melhor. Naturalmente que nós estamos no mundo. E no mundo temos aflições. Nós passamos por problemas. Mas com certeza, Deus não vai desamparar em tempo algum. E uma hora também vamos partir para a eternidade, não é? Seja de que maneira, não sei. Deus é quem sabe, não é? O nosso... Foi o nosso quarto, não foi? Nosso quarto. Bom, nosso quinto é que devemos seguir e manter a palavra de Deus.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está em João 14, 15. Não tem como a gente dizer que ama a Deus e ser rebelde e não seguir os mandamentos. Não tem. E a gente sente prazer em fazer isso, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A gente faz questão de seguir, porque Ele é o bom pastor. E nós, como ovelhas, devemos estar sempre ouvindo a voz dele e seguindo. Exponha a palavra da vida, perseverando na palavra, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui é Filipenses 2,16. E em algum tempo eu fico me questionando. Eu digo, Senhor, será que eu estou vivendo uma vida de buscar santificação? Porque vocês pensem bem, a gente viver essa vida aqui e de repente você descobre que você não estava vivendo de maneira que seja útil. Tem uma história de um corredor, né, que ele sempre usa um chip no tênis, e esse chip é que mostra que ele está correndo, para quando ele chegar lá saber em que lugar ele chegou, se foi campeão. Então o chip do homem caiu e ele não viu. Então correu, quando chegou lá não constava, porque ele não tinha chip, não foi marcado. Então nós precisamos estar atentos ao nosso chip, para não deixar que ele caia e a gente esteja correndo inutilmente, não é? E como é que a gente guarda esse chip? Perseverando na palavra. Perseverando na palavra. Continue na palavra de Deus. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É sempre uma preocupação nossa com os jovens, porque os jovens vão para o trabalho, vão para o estágio, vão para a faculdade, chega lá, começa a ouvir outro evangelho, se a gente pode dizer evangelho, né? Ouvindo outras coisas que eles não aprenderam. E o que o mundo oferece é sempre contrário ao que Deus quer de nós. E aí os jovens se perdem, porque tem vergonha de falar do evangelho, tem vergonha de dizer que aceitou Jesus e que vive segundo a vontade de Deus, porque o mundo quer tudo ao contrário, quer pregar as ideologias, quer pregar os valores que não podem jamais bater com os valores de Cristo. Mas eu sempre falo também, não é só o jovem que precisa ter cuidado, não. A gente também precisa ter cuidado. Porque o mundo tem uma facilidade para tragar, né? É o nosso inimigo das almas que vive bramando em derredor. Vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não se deixe enganar. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais, introduzindo dissimuladamente heresias,
tentam nos enganar. Então a gente vê que não é só quem está fora da igreja, mas até mesmo dentro da igreja. E quando Paulo fala, né, a Timóteo, fala aqueles outros, a gente vê lá em Corinto, já tinha os falsos profetas, já tentavam introduzir outras ideias que não eram o evangelho verdadeiro, e não mudou. Então nós temos que estar atentos, temos que estar vigiando. Por isso que a gente não pode deixar de ler a palavra. Porque quando a gente lê, fica mais difícil alguém enganar. Bom, mas não foi isso que eu li na palavra. Não é isso que está dizendo aqui. Se a gente tem dificuldade, a gente pede a direção do Espírito Santo, a gente vem para a escola bíblica, e aí a gente vai tirando dúvidas. Se o professor ainda tem alguma dúvida, a gente vai para o pastor, mas vigiando para não cair nas heresias. Bom, no 7º, Deus nos avisa para não manusear sua palavra erradamente. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos amo. A Bíblia diz que se a gente tirar, ou se a gente acrescentar, a gente vai pagar um preço por isso. Com certeza. Nós falamos que a Bíblia é inerrante, falamos que a Bíblia está completa, e se é assim, não temos por que tirar nem acrescentar. Às vezes a gente quer ser legal, a gente quer estar de acordo com quem está com a gente, e a gente pode tentar aliviar. Bem, mas não é também tão assim. É assim, sim. Se Deus falou que é assim, é assim. Então, a gente às vezes pode chegar a um ponto até de perder uma amizade. Mas é melhor perder uma amizade e falar a verdade, falar o que está escrito, do que a gente tentar fazer arrodeios e botar coisa que não tem ou tirar o que tem. Certo? Então a palavra de Deus é sempre, lá em Apocalipse diz assim, 22, 18 a 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus também vai cobrar isso. O que temos que fazer? Ler a palavra do Senhor corretamente como ela é. Já foi deixada perfeita, maravilhosa. Por que vamos tirar ou acrescentar alguma coisa? Vamos seguir, sabendo que a Bíblia é autoridade, sabendo que Deus constituiu autoridade sobre nós, dos nossos pais, não é? De quem tem ainda emprego, do chefe. A Bíblia também não nos aconselha a sermos atrevidos com os chefes, com os dirigentes. Vamos orar pelos dirigentes do mundo. Vamos orar pelas autoridades. Vamos orar pelos nossos pais. Vamos orar pelos nossos filhos, para que eles sejam obedientes. E vamos viver isso.
viver isso. Porque não adianta a gente falar e não viver. Então, o que nós podemos deixar como conclusão hoje é que devemos respeitar a autoridade da Bíblia. E o mais importante, devemos respeitar a autoridade de Deus. Se nós realmente respeitarmos a palavra de Deus, então iremos estudar e obedecer. Sempre obedecer a palavra. Seja esposa, seja filho, seja filha, seja pai, seja chefe, seja o que é dirigido por um chefe, seja o que for. Se a gente não vai prejudicar a nossa fé e a palavra de Deus, a gente vai ser obediente. E se a gente é obediente a Deus, a gente vai ter facilidade de ser obediente às outras coisas. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, né, de santificação, de respeitar e viver a palavra de Deus, obedecer, amar o próximo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não